Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escalada Financeira. E na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas opções que a gente tem no Tesouro Direto como fontes de diversificação, né, de investimentos, que é o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Renda+. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês por que seria interessante ter esses tipos de tesouro na carteira, como que seria uma diversificação da renda fixa e como que pode te ajudar nessa escalada de conhecimento. Qual que é a diferença entre um ou outro? Então, quanto que coloca por mês? Como que funciona essa dinâmica, tá bom? Então, eu vou fazer um apanhado geral sobre esses dois tipos de tesouro e como que eles podem ser muito úteis para a construção da carteira de aposentadoria de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito dessa live, eu preparei com carinho e espero que vocês aprendam também bastante nessa jornada, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, escalada financeira, se você quer construir uma carteira pessoal, né, o seu próprio patrimônio que possibilite você se aposentar no futuro com o seu próprio patrimônio, no momento que você desejar, no momento que você focar para que isso aconteça, você precisa começar a dar o primeiro passo a partir de agora, tá bom? Hoje, se você não fizer absolutamente nada, você vai ser dependente e escravo ou de INSS, que você lá para frente vai chegar e vai entender que ele não vai te sustentar. Provavelmente você vai ter que continuar trabalhando, precisando de ajuda em um momento que você já vai estar cansado, ou outro ponto também, às vezes você trabalha numa empresa, que foi o meu caso, eu tinha uma previdência privada, mas aí se você ficar dependendo dessa previdência privada de empresa, você não tem a liberdade de sair o momento que você desejar. Então, a partir do momento que você constrói o seu próprio patrimônio, você tem essa liberdade de escolha de construir o próprio patrimônio, de construir a própria carteira e almejar a antecipação da aposentadoria no momento que você quiser, tá bom? E para você começar a dar esse primeiro passo, é importante que você entenda, né, tudo o que está por trás e que seja o mais seguro e a melhor oportunidade possível para o investidor iniciante. Então, ao invés de ficar atirando para tudo quanto é lado sem entender, o importante é você ir fazendo aportes e entendendo e aprofundando em níveis de conhecimento, em níveis de tipos de papéis aos poucos, que é isso que eu proporciono aqui na escalada financeira. Então, nas lives anteriores, eu comentei um pouquinho sobre os primeiros passos, sobre Tesouro Selic para reserva de emergência, falei um pouquinho sobre ações, falei um pouquinho sobre CDBs e LCIs e LCAs, a melhor forma de você analisar. E hoje a gente vai dar uma aprofundada em uma diversificação para Tesouro Selic, como que a gente pode diversificar no próprio tesouro, tá bom? Então, para quem quer esse vídeo? Esse vídeo é justamente, essa live é justamente para quem está começando realmente a investir, tá bom? É bem para o iniciante, para você que está começando a dar os primeiros passos, tá? É para você que está começando a construir a sua carteira da aposentadoria, que você entendeu a dinâmica e a necessidade de construir o próprio patrimônio, de ser independente. Esse também é uma live para quem já tem reserva de emergência e agora quer começar a construir outros investimentos, começar a investir em outros investimentos. Então, aqui não é para quem não tem reserva de emergência, aqui é importante você já ter assim como eu falei na live das ações, no mínimo de 80% a 90% da reserva de emergência, para não ficar diluindo a energia enquanto você não construir o primeiro degrauzinho principal para ter uma tranquilidade na sua jornada, na sua escalada, tá bom? E
para quem quer ter investimentos de longo prazo. Então, agora a gente começa a entrar um pouquinho nessa questão de longo prazo, de investimentos que não têm liquidez, diferente do que eu falei na live anterior sobre liquidez imediata, que é o que proporciona a Selic, uma poupança. Agora a gente vai começar a colocar o pezinho em alguns investimentos que não têm liquidez imediata. Mas o que isso nos oferece de benefício? Quando ele não dá liquidez imediata, ele te dá uma premiação por isso. Então, provavelmente você vai ter mais rendimentos. E são rendimentos melhores em um local que é mais seguro, tá? Então, esse é o foco da carteira do aposentado. Bom, é também para quem deixa ainda dinheiro na poupança. Então, reforçando, pessoal, que, como eu falei nas lives anteriores, tem uma pesquisa falando que a maior parte ainda deixa em poupança, dos poucos que investem, a maioria ainda deixa em poupança por desconhecer outras opções. Então, aqui é uma excelente opção que proporciona a segurança que a poupança oferece, né, com rentabilidades muito maiores. Claro que não vai ter a liquidez, mas é uma possibilidade para a carteira de longo prazo, tá? E para quem tem medo de investir por não entender que existem outras opções. Então, para quem assim realmente tem muito medo, que prefere deixar no lugar que só conhece, ou se for para mudar do lugar que conhece, tem que ser um lugar que entenda que é muito seguro, essa pode ser uma excelente opção. Eu vou mostrar para vocês quais que são as dinâmicas desses dois tesouros e relembrando que o tesouro direto é você investindo no próprio governo, ou seja, é na máquina que produz dinheiro. Se acontecer alguma coisa com o país, os bancos e tudo mais, eles tendem a colapsar antes do que o governo. Então, ele é o último ponto de colapso de uma economia em caso de crise. Então, se você quer se sentir seguro, é um dos lugares mais seguros para investir no Brasil. Ele é mais seguro do que os próprios bancos, tá? Eu sei que às vezes parece um pouquinho difícil de entender, mas é real. Às vezes você não confia muito, só vê coisas, né, que não gosta muito sobre governo e tudo mais, não gosta do governo atual, ou gosta do anterior, enfim. O que é importante é entender o sistema, como que ele funciona. E o Tesouro hoje, ele é uma estrutura que você investe nele e ele, a chance de você levar calote dele é muito pequenininha, porque ele é a máquina de produzir dinheiro, diferente de banco. Se o banco não tiver dinheiro, a chance de você levar calote dele é grande, a chance de ter que acionar um FGC é grande e tudo mais, tá? Então, Tesouro é um lugar seguro para começar a investir para investidores iniciantes, tá bom? E para quem que não é essa live, para quem já está no mercado financeiro há muito tempo, quem já está investindo há muitos anos, principalmente tem uma carteira já muito diversificada, tá? Já conhece bastante da dinâmica do mercado, e também não é para quem precisa de dinheiro rápido, dinheiro logo, assim, se você precisa do dinheiro para amanhã, para daqui a 2, 3 anos, não é o foco desses dois investimentos, tá bom? Esses dois investimentos, o foco é diversificação e longo prazo, é bem para a carteira de aposentadoria. Bom, então vamos aqui para os benefícios do Tesouro IPCA+, e do Tesouro Renda+, tá? Então, como eu falei, vocês precisam começar a agir agora para conseguir antecipar a aposentadoria de vocês pelos próprios esforços de vocês e realmente não ficar dependendo de ninguém, de nenhuma instituição que não vai te sustentar no futuro, tá? Então, primeira coisa é
acordem, vamos começar agora e vamos ver essas duas belezas de opções que a gente tem aqui na live de hoje, tá? Então, qual que são os benefícios dela? É também diversificar os investimentos de uma maneira que deixe o seu patrimônio antifrágil. Como assim antifrágil? Se você coloca todo o seu patrimônio em um único investimento, a chance desse investimento, por exemplo, sofrer alguma variação ou te deixar meio aflito em caso de uma crise e tudo mais, é muito grande, ou até mesmo de colapsar. Então, o importante é sempre a gente buscar a diversificação. Então, saindo daquele primeiro degrauzinho lá da reserva de emergência, agora a gente começa a subir em outros degraus, e esses outros degraus é mandatório a gente nunca colocar todos os nossos esforços em um único local. Então, a gente sempre procurar cestas, né, de investimentos diferentes com riscos diferentes, porque a gente está num mundo que economicamente ele é atingido por geopolítica, e geopolítica tem acontecimentos diários, né, de coisas que acontecem no mundo inteiro, que influenciam o nosso país, que influenciam a economia mundial. Então, se a gente deixa só num tipo de investimento, se esse investimento sofrer qualquer variação, a sua carteira ela vai desabar em um curto espaço de tempo, e aí você começa a desacreditar na questão da construção do patrimônio, na construção dos investimentos, ou até falar, poxa, se eu tivesse deixado lá na poupança isso não iria acontecer. Mas por quê? Justamente porque não está sendo estruturado de uma maneira diversificada, tá? Então, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Renda+, são ótimas opções de diversificação, tá? Além disso, é uma maneira da gente ter acesso à renda fixa para aposentadoria, investindo em um dos lugares mais seguros hoje. Então, ele é um dos lugares mais seguros aqui do Brasil. É renda fixa, então para você que é investidor iniciante, é mais fácil do entendimento, não tem grandes variações, é um negócio que é mais fácil de entender, e ao mesmo tempo você já vai pegando um pouquinho da dinâmica do investimento, principalmente da parte comportamental, de se pagar todos os meses e tudo mais. Então, para quem é investidor iniciante, essa é uma ótima opção de diversificação em um lugar que é extremamente seguro aqui para o nosso país, que é tão volátil, tá bom? E ele também é utilizado para se programar a longo prazo. Então, lembra que eu comentei que esse tipo de investimento, ele não tem liquidez. Então, o que isso significa? Ele tem vencimentos longos. Eu vou mostrar, quando eu entrar em cada um deles, eu vou entrar no IPCA+, eu vou entrar no Renda+, eu vou mostrar as particularidades de cada um deles. Vocês vão ver que os vencimentos são lá longe. É realmente assim, com foco para aposentadoria daqui a 15, 20 anos ou até mais, né? No caso do Renda Mais, que é foco para aposentadoria mesmo. Então, ele não é algo que vai vencer agora, ele vai demorar, ele não tem liquidez imediata. Então, é para planejamento de longo prazo, não é para um gasto imediato, é pensando mesmo em construção de patrimônio para o seu futuro. E qual que é o benefício de investir em ativos, né, em produtos de investimentos com vencimentos longos, com vencimentos maiores? Você ganha um prêmio por deixar o seu dinheiro paradinho lá, investido. E esse prêmio é uma rentabilidade maior. Então, diferente, por exemplo, de uma Selic, que ela tem uma rentabilidade cravadinha lá, baseado no CDI, essas outras opções elas vão ter rentabilidades maiores a longo prazo, porque você está sendo beneficiado pelo tempo. Além disso, a questão dos juros compostos. Quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro trabalhar, mais ele vai rendendo juros sobre juros. Então, lembra, a gente começa com a bolinha, ela cresce. Os juros é em cima do que está crescendo, não é em cima do valor inicial que você colocou. Então, essa é a
beleza do tempo. Quanto mais tempo você deixa, mais você deixa o seu dinheiro trabalhando para você mesmo por causa dos próprios juros compostos, tá bom? Gente, e qual que é um jeito muito errado de começar a diversificar, de começar a investir deliberadamente? É justamente falar o que eu falei anteriormente, é apostar todo o seu patrimônio, tudo que você eh, juntou, tudo que você tem até hoje, num ativo que é o mais comentado do momento, que é o que o pessoal está falando na rodinha lá do café, lá do seu trabalho, numa mesinha de bar, todo mundo está comentando, todo mundo está falando, e aí você fala, poxa vida, tá todo mundo falando disso e só eu que estou de fora. Então é aquela questão do que eu mencionei na live anterior do FOMO, né, do Fear of Missing Out, do medo de ficar de fora. Então, às vezes você entra em algum lugar, em algum investimento que você não tem ideia do que seja, mas como todo mundo está falando que é bom, deve ser bom mesmo. E aí nisso você arrisca o seu patrimônio sem procurar entender os riscos, sem procurar entender se é realmente para você, sem procurar entender se tem foco, se tem algum motivo para você colocar lá. Simplesmente porque você ouviu repetidas vezes pessoas falando sobre isso. Então, vamos prestar atenção para não cair nesse risco, tá bom? Outro ponto é não diversificar, colocar em um único ativo e esse ativo vir a colapsar. Então, novamente, você se esforça, você trabalha, você se sacrifica, você deixa de fazer consumos agora pensando no seu futuro, mas aí, em vez de diversificar, você coloca 100% em um lugar só que você acredita muito. Se esse é um lugar só que você acredita muito, colapsar, acontecer alguma coisa, ter algum intervencionismo, você fica simplesmente sem patrimônio, sem acesso, né? Eu até falando agora, eu lembrei da questão do bloqueio, por exemplo, de poupanças. Para quem é mais novinho, não vai nem entender, nem saber disso. Agora, para quem é mais antigo, vai saber que houve nos anos 90 um bloqueio de acesso à poupança. Então, veja, olha o risco, né? Hoje, a poupança é o investimento que mais os brasileiros investem ainda. Do pouco dos brasileiros que investem, a maioria ainda deixa em poupança. Isso é histórico, teve um incentivo muito grande nos anos 90, 2000 para isso. Mesmo com o bloqueio, as pessoas ainda continuam colocando em poupança por acostumar e por esse incentivo que teve por esses anos atrás, tá? Mas, naquela época, como estava com uma situação muito ruim de inflações sem controle, um dos pontos que foram feitos foi justamente o bloqueio da poupança. Então, imagina, você trabalha pra caramba, se esforça pra caramba, deixa todo o seu dinheirinho lá, é como se estivesse debaixo do colchão, mas rendendo um pouquinho todo mês, acreditando que está seguro e de repente o governo bloqueia e não deixa você utilizar. É isso que aconteceu. Então, assim, o ideal é realmente diversificar sempre, tá bom? Nunca deixar todos os investimentos em um mesmo local. E é por isso, principalmente para longo prazo, que é o caso, que é a carteira de aposentadoria, que são investimentos sem liquidez, com vencimentos mais longos, e focando nessa diversificação, e esses dois ativos podem te ajudar muito, que eu vou mostrar logo em seguida, tá bom? Outro ponto, isso é muito interessante, porque principalmente para quem está começando agora, mas aí começa a entender essa questão de rentabilidade e rola um pouquinho dessa ânsia de querer ganhar mais, é colocar justamente o valor da reserva de emergência em ativos sem liquidez. Então ele acaba pulando aquele primeiro degrau da escalada. E aí o que acontece? Reserva de emergência rende tão pouco, eu não vou usar agora mesmo, minha saúde está boa, nunca aconteceu nada comigo, vou deixar em um lugar que vence daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, que está tudo certo, se precisar eu resgato forçado. E aí, coloca investimento sem liquidez. Mas, assim, é um risco extremamente grande de a gente estar vivo. Eventualidades acontecem a
todo momento, desde pequenos a grandes acidentes, eventualidades de vida, enfim, a gente está vivo, doenças, a gente está vivo, tudo pode acontecer. E nos momentos que a gente estiver com o emocional mais abalado, aí você vai fazer movimentos que podem comprometer o seu patrimônio. Então você vai ver que não está numa época boa para fazer um resgate que não tem vencimento agora, vai perder muito dinheiro e pode comprometer todo um esforço, porque lá antes, no momento da escolha, você teve a ganância de querer ganhar mais. Então não caiam nessa falácia, assim, nesse bichinho que fica dentro da gente de querer ganhar mais. Lembra dos carimbos de cada step, né, de cada escalada. Se o primeiro ponto é reserva de emergência, ele obrigatoriamente tem que ter liquidez. Então, não pode ser colocado em outros investimentos só porque eles rendem mais. Ele tem que ter liquidez. Agora, essa questão que a gente está falando hoje, o carimbo dele já é outra coisa, ele é aposentadoria, é para o meu eu do futuro. Então, o que que ele pode ter? Quando que ele pode vencer? É lá para frente? Ah, então tá bom, tá? Então, assim, destinar o valor, né, de cada investimento para a característica de cada investimento. Isso é essencial para dar certo a sua carteira, tá bom? Qual que é o jeito certo, tá? Entender que esses dois ativos, tanto o IPCA+, quanto o Renda Mais, eles são ativos que podem ser uma opção para sua carteira da aposentadoria. E realmente, assim, vocês vão ver que eles são instrumentos bem interessantes, tá? E principalmente entender qual dessas duas opções fazem sentido para vocês. Apesar do foco ser aposentadoria, eles têm características diferentes, eles foram lançados em momentos diferentes, com intuitos diferentes, mas ambos podem ser utilizados para a carteira de aposentadoria, tá bom? Lembrando que é um lugar extremamente seguro. Então vamos lá. Vamos começar agora com primeiro o Tesouro IPCA+, tá? O IPCA+, ele já está no mercado há muitos anos, é um ativo, né, um tesouro já consolidado. Então, como é que ele funciona? O Tesouro IPCA+, ele funciona com vencimentos mais para frente mesmo. Então, eu coloquei alguns exemplos de vencimentos que possuem hoje. IPCA mais 2029, IPCA mais 2035, IPCA mais 2045. O que que isso significa? Que esse ativo ele vai existir até esse ano. Então, o IPCA 2029, ele vai existir, vai continuar rendendo até 2029. O IPCA 2035 até 2045, 2045 vai existir até o 2045. Chegou no momento lá, ele vence e você recebe já direto na sua conta, descontando os impostos e tudo mais, tá bom? Por que que ele é uma opção interessante? Ele rende a inflação mais uma taxa pós-fixada. Como assim? Inflação. Ele vai render sempre o IPCA. O IPCA justamente é a taxa de inflação. Então, vamos supor que o IPCA acumulado dos últimos meses seja 4,5%. Até coloquei esse exemplo aqui, ó. Seja 4,5%. E tem uma taxa que ela vai variando, ela é pós-fixada, né? Ela vai variando de acordo com a marcação a mercado. Vamos supor que essa taxa seja em torno de 5,89, que é até do dia que eu fiz essa apresentação, era a taxa da marcação no momento. Então, se eu comprar nessa data, eu vou estar tendo um rendimento desse ativo em torno de 10,39%, tá? Então, vamos supor, se a inflação é 4,5%, a inflação, lembrando que a desvalorização do seu dinheiro, é o seu dinheiro perdendo valor, eu vou ter um rendimento que vai render a inflação, ou seja, ela vai estar pareada com o quanto que o dinheiro está desvalorizando, então eu não vou perder valor do dinheiro, mais uma taxa a mais, ou seja, ele vai crescer acima da inflação sempre.
Então, isso é um mecanismo muito importante para longo prazo, tá? Para proteger patrimônio a longo prazo em um país como o nosso que sofre com inflação, tá? A gente tem uma inflação histórica, então a gente sempre tem que buscar blindar nosso patrimônio para crescer a uma velocidade maior do que a inflação, senão o nosso patrimônio perde poder de compra. Como assim? Se eu colocar em um local que ele rende abaixo da inflação, chega lá no futuro, eu vou querer comprar alguma coisa e eu não vou conseguir, porque eu vou estar achando que vai estar o mesmo valor, mas ele não vai estar o mesmo valor, vai estar um valor bem maior. Então, por exemplo, se vocês têm uma noção de valor de R$ 1.000 hoje, em 2035, por exemplo, esses R$ 1.000 não vão ser mais R$ 1.000, ele vai ser 1.500, R$ 2.000, tá? Então, o valor dos produtos, eles vão ser maiores. Então, a gente precisa sempre blindar o nosso patrimônio para que vença essa inflação, para que renda, para que cresça acima dessa inflação. E com o IPCA mais a gente consegue. O que está por trás, que é um pouquinho mais difícil de entender, essa questão da taxa, que é a taxa que a gente não consegue ver, que é a questão da marcação a mercado. Ela é uma taxa pós-fixada, mas intuitivamente é o seguinte: aumento de taxa de juros, aumento da taxa e menor o preço da cota. Nossa, é meio confuso, né? Então, assim, parece que é uma renda fixa, mas é uma renda fixa que varia bastante. Então, quando a taxa de juros está lá em cima, então, até pouco tempo a nossa taxa de juros, né, a nossa Selic estava 13 e pouquinho, é o melhor momento para se comprar esses tipos de ativos de IPCA+, tá? Porque o preço da cota ela tá menor. Conforme for caindo o valor, né, da taxa de juros, o preço da cota começa a se valorizar e você tem uma premiação de marcação a mercado. Então, às vezes, assim, para quem acompanha, pode ser ter uma vantagem em vender se você comprar lá em cima, em 13,75, e ela cair por exemplo, 9, 8, você vai ter um rendimento muito grande, porque o valor da sua cota ficou muito bom. Então, você vai ver um valor bem grande, assim, um valor bem diferenciado. Ao contrário, o que acontece, por exemplo, é quando a taxa de juros ela está muito baixinha. Então, vamos relembrar que em 2020, né, na época que teve a pandemia e tudo mais, a nossa taxa de juros chegou a 2%. Nessa época, se você comprasse esse tipo de tesouro IPCA+, você ia ter uma perda muito grande. Por quê? A R$ 2 o preço da cota estava lá em cima, então você pagou muito caro pela cota. Aí, logo em seguida, de 2 foi para 13%, então subiu loucamente e, ao mesmo tempo, o valor do preço da cota foi inverso. Então, quem comprou quando o juros estava a 2%, quando chegou a 13%, estava com um rendimento negativo, tá? Mas, eu preciso me preocupar tanto com isso? Assim, um ponto que é importante é quando tiver com juros altos, é uma excelente opção. Você não precisa entender e ficar acompanhando dia a dia, mas ter esse feeling de quando a taxa de juros ela está alta em 2 dígitos, é uma excelente opção comprar esses IPCA+, porque por causa da questão da marcação a mercado. Quando ela está mais baixinha, não é uma boa opção, tá? Realmente talvez seja o momento de deixar lá ou até se desfazer de um pouquinho dessas cotas. Mas assim, o importante é que se você deixar até o vencimento, ele vai honrar com o contrato que você fez no momento. Então, se é até em 2029, ele vai te pagar
a inflação mais a taxa pós-fixada que você fez no momento da contratação. Então, o importante é, independente do que acontecer, independente do que tiver de variação na sua corretora, e às vezes pode estar com uma variação negativa e pode até te assustar, vocês têm que ter a tranquilidade de, quando chegar no vencimento, ele vai honrar com aquilo que te prometeu. Tá bom? Então, esse é uma questãozinha um pouquinho delicada do Tesouro IPCA+, assim como qualquer outro ativo de renda fixa, é que às vezes ele não fica tão evidente, como é no caso dos CDBs, tá? Mas acontece com todos os ativos de renda fixa, só que no IPCA+, ele tem essa marcação ao mercado, então é mostrada de maneira bem explícita. Então, lá na sua corretora, caso tenha essa variação negativa, você vai ver o valor certinho negativo, tá? Mas isso não precisa ficar aflito, não precisa ficar desesperado, ai, perdi dinheiro. Lembra sempre que esse dinheiro está carimbado para longo prazo e quando chegar lá no futuro, ele vai te honrar com aquilo que você contratou no momento que você fez essa decisão. Tá bom? Então é um pouquinho assim, um ponto um pouquinho mais delicado, mas por outro lado, o que vocês têm que ter em mente é isso, é longo prazo e quando chegar no vencimento, ele realmente vai te pagar o que se comprometeu, tá bom? Então, PCA mais é uma excelente opção. É possível fazer aportes mensais no valor que desejar, então você contribuir mensalmente, ter o costume, né, de colocar um pouquinho todos os meses. Ele está protegido contra a desvalorização, né, que eu mencionei anteriormente. E o ponto também assim que eu coloco aqui, só para reflexão, por ser um ativo de longo prazo, não dá para saber como estará o Brasil no futuro, tá? Então eu preciso alertar isso para vocês, apesar de ser um ativo muito bom, muito interessante, que pode ter uma diversificação bacana, a gente não sabe como que vai estará o Brasil até 2035, até 2045. Então, até 2055 também tem o IPCA 2055. Então, esse é um ponto também de atenção. Por isso que a questão, lembra que eu enfatizei logo no começo, de diversificação, de nunca colocar 100% dos ativos na mesma cestinha, tá bom? Um ponto importante para vocês saberem antes de começar a investir no IPCA+, é que é possível fazer o resgate antecipado, ou seja, eu investi lá no Tesouro IPCA 2029, mas eu quero fazer o resgate anteriormente. É possível, tá? Mas vai ter aquele impacto da marcação a mercado. Então, você pode ter ou um ganho muito grande ou uma perda muito grande. Depende do momento que você comprou e do momento que está a taxa de juros no momento do resgate, tá? Isso você consegue acompanhar assim por valores absolutos na própria corretora, no rendimento lá da corretora. E um feeling que você pode ter é justamente isso. Sempre buscar comprar quando as taxas de juros estão mais altas, com mais de 2 dígitos, e buscar dar uma brecada quando tiver com taxa de juros muito pequenininha, ou até se desfazer um pouquinho quando tiver com a taxa de juros pequenininha, tá bom? Se você pedir o resgate antecipado, por exemplo, eu coloquei no Tesouro IPCA mais 2029, mas eu quero resgatar agora. O resgate é diário, tá? Então, isso é um ponto importante para vocês saberem também. Outro ponto muito interessante são os valores da cota. Olha que legal. É possível investir, ó, eu dei uma olhadinha antes de fazer essa live, as cotas elas variam entre 31 e 45 reais. Então, gente, não tem desculpa, entre 31 e 45 reais. É menos que um iFood da semana. Então, e isso está contribuindo para o seu futuro. Então, não tem mais desculpa, é possível, nem que for um pouquinho por mês, vocês se dedicarem para diversificar a carteira de vocês, tá bom? E essa variação de preço é dependendo dos vencimentos que eu falei para vocês, tá? E
O resgate total, aquele resgate compulsório, ele é feito no momento do vencimento. Então, novamente, eu coloquei, investi em Tesouro IPCA mais 2029. Quando chegar lá na data do vencimento de 2029, automaticamente o saldo, já descontando o imposto de renda, já vai estar na conta da sua corretora, tá bom? Então, o vencimento, o valor total é no dia do resgate. Então, IPCA mais é isso. Agora vamos falar um pouquinho do Tesouro Renda Mais. Tesouro Renda Mais é um tipo de tesouro novo, ó, novíssimo, inclusive. A gente está em 2024, ele foi criado em 2023, então ele é super novinho, tá? E ele é focado em complemento de aposentadoria. Ele é focado justamente para porque o governo já eles têm claro, né, que é da questão do INSS e tudo mais. Então é um incentivo para a gente começar a fazer o próprio complemento de aposentadoria com os nossos esforços e eles estão oferecendo essa opção de investir neles mesmos. Então eu achei um negócio muito interessante, principalmente para quem não tem conhecimento, tá? E também é um ativo que, assim como o Tesouro IPCA+, ele está protegido contra a inflação. E eu naveguei, né, eu uso bastante o site do Tesouro Direto, inclusive é um site muito completo, muito bem estruturado. E na parte do Renda Mais, ele tem simulador, em todos eles têm simuladores, tá? E no do Renda Mais, eu fiz uma simulação antes dessa live que foi bem interessante. Como é que funciona esse simulador? E eu super recomendo vocês a fazerem essa simulação. Eles pedem para vocês colocar alguns dados, por exemplo, bem simples, tá? E bem fácil de navegar. Eles pedem para que vocês colocarem dados como a idade hoje, tá? A idade futura, a idade que vocês pretendem se aposentar. Então, faz de conta que hoje eu tenho 35 anos e eu vou me aposentar com 65 anos. Então, eu coloco essas idades lá. Quanto de renda que você deseja ter? Então você tem que pensar, poxa, eu quero ter uma renda de complementar de R$ 2.000, uma renda complementar de R$ 5.000, de R$ 10.000. Vocês já pensaram numa renda que vocês gostariam de receber deste investimento? Então, assim, aí você coloca lá uma estimativa de valor que você gostaria de receber no futuro, tá bom? E quanto que vocês têm para investir hoje? Então, não é o investimento mensal, mas, por exemplo, um aporte único para investir agora, tá? Aí você vai lá, dá um clique e ele já faz um cálculo, né, baseado nessas idades, na idade de hoje, na idade de futura, de qual título é o mais apropriado para você, tá? E também achei muito legal que ele já dá uma receitinha de quantos títulos você precisa adquirir, e qual que é o valor mensal que você irá receber no futuro. Então, ele dá um resuminho bonitinho, assim, do quanto que você precisa fazer de esforço hoje e quanto que você vai receber com esse esforço mensalmente, tá bom? Aí, diferentemente, né, do Tesouro IPCA+, o Tesouro Renda Mais, você vai fazendo aportes mensais até o ano do vencimento do seu tesouro. Então, assim, só relembrando, no Tesouro IPCA+, você faz os aportes que você quiser. Se você quiser fazer mensalmente, você faz. Se você não quiser fazer, se quiser fazer uma vez e não fazer nunca mais, ou se quiser fazer só quando a taxa de juros está alta, aí é com você. Agora, o do Renda Mais, para funcionar aquela dinâmica do simulador, você precisa fazer aportes mensais de acordo com o que ele direcionou, ou mais, né? Para poder antecipar, para poder dar um gás, você coloca mais. Mas no mínimo, mensalmente, você precisa fazer todos os meses até o ano do vencimento desse tesouro. Por exemplo, faz de conta que lá no simulador meu, deu que eu preciso investir no Tesouro Renda Mais 50.
Então, eu preciso fazer aquele aporte mensal até 2050, tá bom? Então, todos os meses até 2050 eu vou investindo nesse Tesouro Renda Mais, tá? Como que funciona o resgate? Então, comparação com o IPCA+. Diferente do IPCA+, que chegou na data 2029, ele já automaticamente o valor total do investimento vai para sua conta. No Tesouro Renda Mais, ele vai servir realmente como se fosse um complemento de INSS. Ele vai pagando aquele valor do simulador, né? Vou corrigir tudo mais. Ele vai pagando mensalmente como se fosse um complemento de previdência por 20 anos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de Renda Mais 2050, você faz os aportes até 2050 e depois de 2050 até 2070, você vai recebendo mensalmente esses valores, tá? Qual que é uma vantagem? A vantagem é que os valores da cota são baixos, então também é possível a partir de R$ 35. E o resgate antecipado, que é aquele que eu comentei também do IPCA+, que você tem a variação, né, da marcação ao mercado, mas se você quiser, em um dia você tem o valor. No caso do Renda Mais, tem uma carência de 60 dias. Então, do dia que você pede até o dia de você receber o valor do resgate, são 60 dias. Tá? Um ponto que para vocês refletirem, para entender qual que é a melhor opção para vocês, é que durante 20 anos vocês vão receber esses valores, mas pode ser, por exemplo, até 2050 e eu recebo daí de 2050 até 2070. E se eu viver mais de 2070? A gente está tendo uma expectativa de vida maior. Então, assim, será que vale a pena? Então, é um dos pontos que é para reflexão mesmo, tá? Porque aí tem essa crava de 20 anos, sendo que a gente está tendo uma expectativa cada vez maior de vida. E, novamente, a questão da diversificação. Se você tem um pool, né, de investimentos bem diversificado, isso não vai ser um problema, porque se você viver mais e você deixar de receber essa renda do Renda Mais, provavelmente você vai ter outros investimentos diversificados, então isso não vai ser um problema. Agora, se você, novamente, se você não diversificar e colocar todas as suas apostas em um único investimento, faz de conta que o único investimento para aposentadoria que vocês têm é esse Tesouro Renda Mais, e vocês tiverem uma sobrevida de 20 anos, chega depois dos 20 anos, vocês não vão ter mais complemento de renda, tá? Então, é um ponto para reflexão. Ele é um produto muito interessante, mas é preciso analisar os prós e os contras de cada um. Então, um ponto que eu vejo aqui é a questão de expectativa de vida versus esse recebimento mensal por 20 anos. Pode ser que você viva mais, tá bom? Então, vamos agora para um passo a passo, né? O que que a gente precisa fazer para começar a investir em dessas opções, né, de tesouro Selic, tesouro direto, tanto IPCA mais quanto renda mais. Então, primeira coisa, defina na sua carteira de aposentadoria o quanto que você gostaria de ter nessa categoria de tesouro. Então, lembra que você lá na frente vai ter um bolinho, tá? E desse bolinho vai ter fatias de produtos diferentes de investimento. Então, vai ter a fatia do tesouro, vai ter a fatia das ações, vai ter a fatia dos fundos imobiliários, talvez de uma previdência, talvez de um outro tesouro. Então, você precisa definir qual que é a carteira que vocês querem ter no futuro, tá? Então, vamos supor que para esse tesouro, seja IPCA+, ou seja o Aposenta Mais, faz de conta que você definiu que de um patrimônio futuro de 1 milhão, 30% é o que eu quero para esse longo prazo. Então, em torno de 300 mil, tá? Então, é muito importante vocês definirem qual que é a porcentagem que vocês querem ter nesses investimentos. Ponto 2. Escolha o tesouro que faz mais sentido para você.
Então, relembrando, assim, ambos podem ser opções, ou até vocês podem investir nos dois, tá? Mas precisa entender qual que faz mais sentido para vocês. Então, algumas diferenças é receber o valor total de uma vez, receber um salário por 20 anos. Então, assim, qual que faz mais sentido para vocês, tá bom? Defina os valores dos aportes mensais, utilizem os simuladores do Tesouro. Então, novamente, assim, aproveitem que a gente tem disponível da fonte, assim, todos esses simuladores que são muito fáceis de navegar e muito interessantes para a gente começar a refletir sobre patrimônio. Utilizem esses simuladores para entender qual aporte mensal é interessante para vocês fazerem todos os meses, tá? E lembre-se que o patrimônio não é o patrimônio que você quer ter no futuro, só aquele patrimônio, é a fatia do patrimônio que você quer ter neste ativo, que eu acredito que muitas pessoas vão só colocar um valor, no futuro eu quero ter 1 milhão, e aí acaba colocando tudo a 1 milhão em IPCA mais. Não, é só a fatia que você quer ter daquele investimento. É muito importante vocês terem isso em mente, porque a diversificação, né, vocês terem tipos de ativos diferentes é o que vai proteger e blindar o seu patrimônio a longo tempo. Então, utilizem os simuladores e façam os aportes de acordo com a fatia que vocês decidirem para esse tipo de ativo. E para finalizar, faça os aportes mensalmente e acompanhe o crescimento da sua carteira. Se você não fizer os aportes, não ser fiel ao seu eu do futuro, e se você não acompanhar esse crescimento, você não vai ver a diferença no longo prazo, você não vai ver a diferença do que os seus esforços estão fazendo por você, você não vai ver a diferença do poder dos juros compostos ao longo dos anos, tá? Então é de extrema importância essa disciplina da consistência de fazer os aportes mensais para poder construir o patrimônio, para poder deixar os juros compostos trabalharem a favor de você e principalmente para deixar o tempo ser o seu melhor amigo na construção, na energia para o crescimento do patrimônio e também assim para vocês até se motivarem, entenderem a dinâmica do mercado, entenderem as consequências das suas escolhas, acompanhem, entendam. Vocês só vão acompanhar, só vão entender o que é uma marcação a mercado se vocês sentirem na pele. Só que a partir do momento que vocês entenderem, vocês vão dominar o tesouro, que pode ser uma excelente fonte de grandes oportunidades. Mas para vocês entenderem, vocês precisam viver, precisa ser bem a questão do skin the game, colocar a pele em risco. Você passa por isso, entende e você aprende muito. Então você tem o conhecimento na sua mão. E está fazendo isso com um ativo que é extremamente mais seguro. Diferente de uma ação que pode falir, pode sumir e tudo mais, a gente está fazendo isso que vai buscar conhecimento com um ativo que é o do próprio tesouro. Então, vai chegar lá no vencimento, eles vão honrar. A chance de dar calote ao mínimo possível. Então, a questão do aprendizado também, colocando nesses ativos, é muito importante. Mas você só vai sentir a diferença e entendendo se faz sentido para você ou não, se você acompanhar. Se você cuidar com carinho do patrimônio do seu eu do futuro, tá bom? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo. E eu vejo vocês nos próximas lives, tá bom? Qualquer coisa, deixem nos comentários. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.